Bom, viemos hoje então falar sobre endometriose. E eu gosto de começar um pouquinho trazendo os números. Eu sei que alguns desses números provavelmente vocês já conhecem, né? Já sabem, mas eu acho que quando a gente se apropria do número, a gente consegue entender a dimensão da doença, né? E nos dá um senso de pertencimento, no sentido de que a gente não está sozinha cuidando, né, de quem tem endometriose, nem vivendo a doença e muito menos buscando soluções para os problemas que a doença causa. Então, não sei se vocês tinham essa ideia, são 176 milhões de mulheres que têm a doença, é um número muito expressivo, né? E aí esse número aqui já é bem conhecido, uma em cada 10 mulheres, ou seja, 10%. E existe um atraso no diagnóstico de 8 a 10 anos. Esse atraso diagnóstico, alguns estudos até falam em 7 anos, né? Um pouquinho menos. Mas cada vez mais eu penso quais são as principais causas do atraso diagnóstico. E eu acho que um dos principais pontos que a gente tem que levantar aqui é a falta de informação de qualidade sobre a endometriose. Hoje é o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Para quem me segue nas redes sociais, eu até postei um pouco de conteúdo sobre isso, e eu entendo que tá tudo muito interligado, né? A gente desde cedo não aprende a entender o próprio corpo, não aprende a falar sobre menstruação, a trazer soluções no sentido de possibilitar que o maior número de mulheres se sinta acolhida e com dignidade nesse período. A educação é uma das ferramentas, e claro, isso tem tudo a ver com endometriose, porque a falta de acesso à informação de qualidade é o que muitas vezes é um dos principais pontos que atrasa o diagnóstico. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, justamente trazendo informações, divulgando e possibilitando que vocês se diagnostiquem, que vocês encaminhem para quem vocês acham que pode ter a doença, que vocês se ajudem. A gente vai criando uma rede de fortalecimento. E aí eu não sei se vocês sabem também, eu já trouxe algumas vezes esses dados, mas existe uma perda de em torno de 19 horas semanais de trabalho no caso de pacientes com sintomas graves, né? Então, se a gente for pensar que uma rotina de trabalho, e isso sem contar o trabalho doméstico, né? Tô pensando num trabalho formal, uma carteira de trabalho, um CLT de 40 horas semanais, metade a gente perde por conta de sintomas graves. Então, é um número muito expressivo, que impacta individualmente, coletivamente, tem impacto financeiro muito expressivo. Então, acho que se alguém perguntar para vocês, por que vocês estão falando de endometriose? Vocês podem trazer esses números aí, faz um print da tela e leva, deixa salvo no celular, para conseguir argumentar com mais propriedade. E assim, vamos partir do início. Eu pergunto muito nas minhas consultas o que é endometriose. E eu percebo que, por mais que pareça simples, não é. A maior parte das mulheres que convivem com a doença não sabem ao certo definir a doença. Então, eu trouxe esse primeiro conceito para vocês. Aqui a gente tem o modelinho da pelve, várias vezes eu mostro esse modelinho nas consultas, modelinho da pelve em 3D, tá? Então, a gente tem aqui a bexiga, que vai pintar de verdinho, o útero e o intestino, tá? Se a gente cortar o útero no meio, a gente vai perceber que existe essa camada interna aí, mais rosinha. Ela é chamada de camada endometrial. É o que a gente menstrua todos os meses, né? E a endometriose é a presença de células semelhantes a essas fora dessa região. O principal local é esse que eu estou mostrando, entre o útero e o intestino. A gente acredita que a doença se origine né, nessa região. Todas as mulheres que têm endometriose têm doença, têm focos nessa região, que a gente chama de fundo de saco de Douglas, ou ligamentos uterossacros, ou região retrocervical, são todos nomes que representam essa região atrás do útero, tá? E claro, ter a implantação dessas células também em outros locais, né? Trouxe uma figurinha representando, mas só para lembrar: ovário, tubas uterinas, intestino, bexiga, diafragma, e até sítios extrapélvicos e extraabdominais que a gente fala, né? Então, casos raros de endometriose na pele, na parede abdominal, é, tem descrição de doença no olho, então, assim, locais não comuns, tá? E quando a gente pensa na definição da doença, a gente tem que entender que a doença determina
uma gama diversa de fatores, né, no sentido de sintomas. Então, o diagnóstico se torna muito difícil, muitas vezes, também, porque ela é uma doença que se expressa de diversas maneiras, tá? Então, aquela mulher pode ter dor na relação, seja de profundidade, ou seja, na passagem, né? E aí eu tô falando aqui dor na relação com penetração, mas eventualmente, se essa mulher não tem relação com penetração, ela pode ter dor após orgasmo, ela pode ter dor durante a manipulação da vulva. Então, todos esses tipos de dor, a gente precisa ter um sinal aí aceso de que pode ser endometriose. Existem estudos mostrando que em torno de 87% das mulheres que têm dor na relação podem ter endometriose. É um dado muito expressivo. E esse sintoma, não é raro que esse sintoma não apareça nas consultas, né? É um assunto muito tabu ainda, a gente falar de sexualidade ou de sexo. E veja que isso pode diagnosticar muito bem a doença. É um dos sintomas mais específicos para o diagnóstico da doença. Além disso, essa mulher pode ter dor lombar. A gente sabe que essa região atrás do útero, na região dos ligamentos, ali que eu mostrei para vocês, é uma região que tem muita inervação. E tem nervos sensitivos que vão ali para a região da coluna lombar. Então, dor lombar é algo que precisa ser considerado, especialmente se piora no período menstrual. Imagino que muitas de vocês já devem ter sido diagnosticadas com hérnia lombar, né, hérnia de disco, L4, L5, que pode existir também na paciente com endometriose, mas muitas vezes não é a causa desse sintoma. Muitas vezes é a endometriose a causa desse sintoma. Sintomas urinários, e aí vocês vão me perguntar, mas por que dá sintoma urinário? Sempre que eu tenho sintoma urinário, sintoma intestinal, eu tenho doença nesses órgãos? Não necessariamente. A gente sabe que a própria inflamação da pelve pode sensibilizar os nervos pélvicos. E a gente tem dois troncos nervosos principais. Os nervos que fazem inervação da bexiga, do útero e do intestino, eles derivam do mesmo tronco nervoso. Então, eu posso ter uma inflamação na pelve, causando sintomas urinários, mesmo sem ter endometriose na bexiga, ou causando sintomas intestinais, mesmo sem ter endometriose intestinal. Fadiga, náuseas, TPM muito intensa, então sintomas que a gente chama de sintomas sistêmicos, são sintomas do corpo inteiro. Um estudo de 2020 foi o primeiro estudo que trouxe esse conceito de endometriose como doença sistêmica, uma doença que afeta o corpo todo, né? E não só fadiga, náusea, TPM. Muitas mulheres têm enxaqueca associada, sintomas psíquicos, no sentido de depressão e ansiedade, né? Então, a gente sabe que a origem aí da depressão e da ansiedade também tem um aspecto inflamatório, assim como a endometriose, então elas têm origem em comum. Então, a gente não pode desconsiderar. E, às vezes, a fadiga, por exemplo, é um dos sintomas mais difíceis de serem tratados, porque ela é multifatorial, não é só da endometriose. Às vezes é um déficit de vitamina, às vezes é um sangramento intenso que a paciente tem junto, que aquela mulher tem junto. Às vezes são outras doenças associadas que a gente não diagnosticou e precisa diagnosticar, como o hipotireoidismo, que é muito comum em quem tem endometriose, é mais incidente quem tem endometriose. Então, na consulta, a gente precisa trazer esses sintomas também e não deixar eles de lado, porque além de significarem que pode ter alguma relação com endometriose, a gente precisa identificar possíveis outras causas e tratar. Lembrar que a gente não está tratando uma doença, a gente está tratando uma mulher. Eu sempre falo isso. A gente está cuidando de uma mulher. E a mulher é muito mais do que apenas uma doença. E, claro, sintomas intestinais, eu já trouxe aqui para vocês. Os estudos mostram que em torno de 84% das mulheres com endometriose têm sintomas intestinais, não necessariamente têm doença no intestino, mas podem ter sintomas intestinais por esses fatores que eu comentei com vocês. E aí, qual que é o impacto, né? Eu acho que vocês devem saber muito bem já, mas isso tem bastante estudo, gente, sobre o impacto que a endometriose causa, não só no indivíduo, como na sociedade. Então, o impacto físico já, obviamente, a gente sabe. Um impacto emocional. Então, aquela mulher que vive num ciclo de dor ou num ciclo de tentativa de gestação e não consegue engravidar, e se privando da vida social, muitas vezes, é uma mulher que é impactada, claro, emocionalmente, né? E a gente precisa trabalhar com a equipe multidisciplinar para cuidar da melhor maneira. E eu
já falei sobre isso algumas vezes, mas existem 3 estratégias principais que os estudos mostram, não medicamentosas, né, que mudam o curso da doença, no sentido de melhorar sintomas, tá? A primeira delas é terapia cognitivo-comportamental, então tem muito a ver com essa parte emocional, aquela mulher aprende a lidar com a doença, isso não significa aceitar a dor, aceitar sintomas, não é isso. É entender que existe uma trajetória, né, que existe um plano de tratamento, que a gente vai precisar ajustar atividades durante um período específico para poder cuidar. Então, isso é muito difícil, né, e às vezes existem recaídas, né? Tá melhorando e aí piora de novo, ou a doença volta. Então, é muito importante a equipe multidisciplinar. Voltando aí nas três medidas que mais mudam o curso de doença: terapia cognitivo-comportamental, exercício físico aeróbico, eu já falei isso para vocês, mas libera endorfina, né? Que a gente chama de morfina endógena, então ajuda muito na dor. E além disso, educação sobre a doença. Então, são coisas relativamente simples que a gente consegue fazer e que podem mudar, melhorar a percepção dos sintomas. Social, vários estudos falando sobre o impacto social, aquela mulher que não vai no trabalho, não vai nos encontros sociais, tem que programar todo mês, e as férias e o trabalho por conta dos sintomas, então o impacto é muito significativo. Relacionamentos, os estudos foram feitos só com relacionamentos heteronormativos, mas existem dados que quase 25 a 50% dos casais se separam, né? E tem algum fator ali da doença impactando. Então, é um dado muito expressivo também. E, além disso, claro, financeiro. Existe um gasto público e um gasto individual absurdo por conta da doença. E acho que isso cada vez mais precisa ser considerado para a gente conseguir direcionar melhor recursos de saúde pública e o nosso próprio planejamento financeiro individual também, né? Para que essas mulheres sejam cuidadas de maneira adequada. E aí, voltando um pouquinho no que causa a doença, esse é um ponto que eu sempre explico em consulta também. A gente chama de causa multifatorial. O que significa isso? Que vários fatores impactam no surgimento da doença, né? Então, existe uma carga genética importante envolvida, tá? Estudos mostram que até 3 a 7 vezes pode variar, no sentido de que se você tem endometriose, tem 3 a 7 vezes chances de ter alguém na sua família com a doença também, tá? Alguns estudos falam em 2,5, mas enfim, esses números podem variar, de qualquer maneira, é algo significativo. Tem uma carga genética presente, né? E a gente acredita que essa carga genética vai determinar a presença das lesões iniciais, ou seja, você nasce com aquela doença, né? Durante a formação do embrião, por isso que é fator embriológico, quando você está lá na barriga da sua mãe sendo formada, a gente acredita que haja uma migração de células alterada. E essas células, que são semelhantes às células da camada interna do útero, param ao longo do caminho, e aí elas ficam ali quietinhas, né? Isso a gente imagina que aconteça porque a gente já identificou essas células alteradas, sugestivas de células endometriais ou de endometriose, em fetos femininos, bebês que morreram, foram estudados e a gente identificou essas células. Essas células parando no meio do caminho, ficam ali, até que alguns gatilhos fazem essas células começarem a crescer. O principal gatilho é o gatilho hormonal. O que significa isso? Quando aquela menina começa a menstruar lá para os seus 10, 11, 12 anos, ela começa a sentir dor. E todo mundo acha que é a menstruação que está causando dor. Claro, menstruar significa que o útero contrai, você pode ter dor, né? Mas o principal fator de dor naquela menina que menstrua e que tem endometriose é que o ovário dela começou a produzir estrogênio. Então, o estrogênio é o principal estímulo para os focos de endometriose. Por isso que muitas mulheres têm dor desde a primeira menstruação, às vezes antes dela, porque o ovário começou a produzir estrogênio e começou a estimular esses foquinhos aí de endometriose. E, além disso, fatores ambientais e inflamatórios, né? Então, além dos gatilhos hormonais, a gente já tem estudos
com dioxinas, que são poluentes ambientais, que fazem essas células crescerem, se multiplicarem, geram mediadores inflamatórios locais, gerando sintomas. Então, isso tem sido muito presente nos nossos estudos, né? Estamos investigando microbiota intestinal, como isso vai impactar no apresentamento da doença, via de parto. Então, vários fatores que a gente chama de ambientais podem fazer com que a doença, essas células sejam ativadas e a doença evolua. E aí vem a pergunta, né? Tem cura? Essa pergunta, quando é feita no consultório do ginecologista, ela é tricky, né? Ela é aquela pergunta que a gente fica, como eu vou responder? Por quê? Porque se a gente for pensar que a doença é multifatorial, ela não vai ter cura, né? Porque o fator genético até hoje pode modificar. A gente até consegue ajustar ele um pouquinho, que é o que a gente chama de epigenética, né? Como a gente vive nosso dia a dia, nosso estilo de vida impacta nos genes, mas quando a gente opera, por exemplo, uma paciente, uma cirurgia bem feita, ainda assim tem uma chance de 4 a 10% da doença voltar, justamente porque esses fatores a gente não consegue controlar, né? Então, nesse sentido, a gente não pode dizer que tem cura, porque a gente vai precisar acompanhar essa mulher a vida inteira. E aí, quando eu abordo esse assunto nas consultas, eu trago uma base comparativa, que é: você conhece alguém que tem pressão alta? Ah, conheço. Ela vive bem com essa pressão alta? Vive. Quantos anos ela viveu bem, sem precisar se preocupar, só cuidando do estilo de vida, eventualmente com medicação? Ah, viveu a vida inteira assim. Quanto mais a gente conseguir cuidar da endometriose nesse sentido, né, entendendo que é uma doença crônica, que a gente vai precisar vigiar, mas que é possível viver com qualidade e atingir os sonhos, atingir os objetivos, fazer um diagnóstico precoce, mudar o estilo de vida, mais a gente está indo no sentido de cura, porque cura para mim é isso, né? A gente restabelecer o estado de saúde física, psíquica, social e sexual. Então, em resumo, a doença pode voltar, a gente vai precisar vigiar sempre, mas isso não significa que você não vai viver com qualidade e muito menos não conseguir engravidar. Então, todos os problemas hoje a gente consegue sim ter alguma solução. Bom, partimos para o diagnóstico. Mais um ponto que é importante no sentido de que o atraso diagnóstico passa pela educação, passa pela capacitação dos profissionais de saúde que não são capacitados para identificar sintomas e, claro, passa pelo diagnóstico radiológico. Então, o primeiro passo do diagnóstico é o diagnóstico clínico. O que significa isso? Conversa e exame físico bem feito no consultório. Eu atendi várias já, mulheres que nunca foram examinadas. Então, não tem como a gente fazer um diagnóstico, um direcionamento de tratamento, sem fazer uma consulta e examinar. E aí eu trago um ponto importante. Ah, mas não é possível fazer teleconsulta? É super possível. Já indiquei, inclusive, cirurgia por teleconsulta. Mas, pelo menos uma vez, é importante que a sua ginecologista te examine, porque isso vai direcionar o tratamento, vai conseguir fazer o acompanhamento adequado pós-cirúrgico, se for uma cirurgia, né, nesse caso, vai conseguir te direcionar para outras causas de dor, é muito importante, tá? Então, essa parte é fundamental. A partir do momento que a gente fez o diagnóstico clínico, a gente direciona para a equipe de radiologia. É muito importante que a gente trabalhe com radiologistas especializados, porque já peguei também mulheres com 10, 15, 20 exames. Acho que talvez tenha alguém de vocês aqui que já fez um monte de exame, todos vieram negativos e que tinha doença avançada. Então, eu trouxe uma imagem aqui do diagnóstico radiológico. Esse é um mapeamento feito de uma das nossas goianas, que é como a gente chama as pacientes lá na OIA. Que fez o mapeamento com a doutora Lilian Fazion, que é uma das excelentes radiologistas de São Paulo, e ela e todas as outras colegas que trabalham com endometriose de maneira adequada, costumam fazer esse desenho, né? É muito importante o desenho, porque ele guia o cirurgião na hora da cirurgia visualmente, além do laudo por escrito, né? E a gente consegue explicar muito melhor para essa mulher o que ela tem. Então, se a gente for olhar esse desenho, a gente tem de trás para frente o intestino,
o útero e a bexiga, como se eu estivesse olhando essa mulher de costas. E aí, tudo que tá pretinho é doença. Então, tem doença ali entre o útero e a bexiga, tem doença atrás do útero, que é no ligamento útero-sacro, que eu falei para vocês, tem doença no apêndice, tem doença no ovário, esse cistão aí vermelho, a doença ovariana. Então, a gente consegue fazer um bom mapeamento, um bom planejamento, tanto do tratamento clínico quanto do tratamento cirúrgico. E a gente parte para o tratamento. Bom, medicações, eu vou dar um panorama geral, porque a gente tem várias vertentes de uso medicamentoso, e eu vou trazer os pontos mais discutidos, tá? Então, controle da dor. Acho que um dos principais focos do tratamento precisa ser controlar a dor daquela mulher, para quem tem dor. A gente sabe que tem mulheres que foram aí abençoadas no sentido de não terem dor, né? Mas para quem tem dor, a gente precisa focar em controlar a dor de diversas maneiras. A gente pode usar analgésicos, anti-inflamatórios, o próprio tratamento hormonal. Então, existem diversas vertentes para controle da dor. Outro foco das medicações é reduzir a inflamação. E aí, a dúvida eu trouxe aqui sobre impedir crescimento de doença, justamente para a gente discutir essa parte que é tão duvidosa do tratamento hormonal. Então, quando chega uma mulher que a gente precisa considerar o uso de tratamento hormonal, e quando eu falo tratamento hormonal, são as pílulas anticoncepcionais, anel, injetável, qualquer via, tá, de utilização. A gente já sabe que todas as vias são adequadamente seguras e têm bons resultados no sentido de controle de doença. Então, quem vai ditar qual via a gente vai utilizar é a paciente, se ela tem algum efeito colateral, se ela tem alguma contraindicação, ou se ela já usou e não gostou, enfim, a gente guia aí de acordo com a conversa no consultório. E o principal foco do tratamento hormonal é o que eu expliquei para vocês lá atrás, é reduzir o estrogênio circulante, tá? Então, existe um mito aí em torno do tratamento hormonal, alguns mitos. O primeiro mito é, eu uso o tratamento hormonal para não menstruar. Tudo bem, a maior parte das pacientes não menstruam, isso é excelente no sentido de que não aumenta a contratilidade uterina, não sangra demais, que algumas mulheres sangram bastante, isso pode ajudar nos sintomas. Mas o foco do tratamento hormonal é bloquear o estrogênio, que é o principal estímulo dos focos de endometriose, tá? Essa história de menstruar, eu acabei não falando lá atrás, mas é importante dizer que antes, lá na década, em 1920, foi desenvolvida uma teoria de origem da endometriose, que era a teoria que a gente conhece de Sampson, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas que basicamente dizia que a endometriose se originava da menstruação. E hoje a gente já sabe que isso não explica todas as nuances da doença. Então, não explica a presença de endometriose nas pacientes sem útero, não explica a endometriose mulheres, em fetos, né? Não explica a endometriose em homens, então existem estudos mostrando que eventualmente homens podem ter a doença. Então, a gente não pode explicar a doença pela presença ou não presença do útero ou da menstruação, tá? Por isso que retirar o útero não resolve a endometriose. Parênteses aí, para a gente voltar no tratamento com medicação. Bom, o tratamento hormonal, o foco do tratamento hormonal é, então, reduzir o estrogênio, como consequência secundária, aquela mulher talvez não menstrue, então pode ajudar aí nos sintomas locais. Só que a gente não pode usar o tratamento hormonal, até hoje, os estudos não mostram que o uso hormonal vai necessariamente bloquear crescimento de doença. Tanto que existem mulheres que usam pílula a vida inteira e ainda assim têm doença avançada, né? Existe uma exceção para essa regra ou essa colocação que eu fiz, que é a doença ovariana. Então, hoje a gente já sabe que mulheres que têm doença ou endometriomas ovarianos, o bloqueio hormonal, e aí não pode ser com DIU, tá, gente? Mirena, tem que ser bloqueio no sangue, sistêmico, que a gente chama, pode ajudar a impedir crescimento ou até eventualmente reduzir o tamanho dos cistos. Então, nesses casos, a gente pode usar com esse objetivo, certo? Anotem aí as dúvidas, que eu tô vendo que um monte de gente tá levantando a mão, para a gente conseguir discutir no final, tá?
E aí, claro, a gente precisa sempre tratar as causas secundárias associadas à endometriose, né? Seja a sensibilização do cérebro pela dor, seja as contraturas musculares, outras doenças que podem impactar na dor também. Então, a gente precisa olhar aquela mulher globalmente. O estilo de vida, gente, essa é uma tecla que rebato bastante, né? Não tem como a gente falar de tratar a inflamação, tratar a endometriose sem ajustar todo o resto. Estresse piora a dor, os estudos já mostram. Alimentação inadequada piora a dor. Falta de exercício físico de maneira regular e com orientação pode piorar a dor. Falta de sono piora a dor. Então, tudo isso precisa ser olhado também. Consulta, eu quis colocar esse slide justamente para a gente não esquecer. Vem junto, tá? Ah, isso é uma coisa importante. Eu tenho um monte de gente que me pergunta, às vezes até no Instagram. Ah, eu posso trocar a alimentação pelo tratamento hormonal? Gente, não é uma coisa ou outra. Os tratamentos a gente chama de adjuvantes, eles andam juntos, né? É claro, você pode eventualmente ficar sem tratamento hormonal, dependendo do seu caso, e pegar mais pesado no estilo de vida, mas normalmente não é um ou outro. Normalmente, quando a gente sugere para a mulher o tratamento hormonal, a gente quer que ela use o tratamento hormonal e ajuste o estilo de vida, tá? Eu sei que é muita coisa, mas é muito importante a gente ter isso em mente, né? Não são excludentes, eles andam juntos. E aí a gente parte para equipe multidisciplinar, essencial, pelo menos no slide, né? Assim, trabalho com profissionais incríveis, eles são essenciais para a melhora das pacientes. Eu sei que é muita coisa e não é todo mundo que precisa de tudo, então faz parte do trabalho do ginecologista que trabalha com a endometriose. Eu sempre falo, vamos elencar a prioridade aqui, né? Eu sei que a vida é corrida, ninguém tem dinheiro para fazer tudo, né? Infelizmente a gente gostaria, mas não é assim, a vida não é assim. E mesmo que tivesse, a gente não conseguiria encaixar aí praticamente 5 ou 6 especialistas para fazer toda semana. Então a gente elenca as prioridades, né? Então, ó, o que está pior aqui, que eu acho que vai te ajudar? Ah, é a parte nutricional? Então vamos fazer a Nutri primeiro. Depois da Nutri, a gente vê se precisa de mais coisa. Então isso é muito importante para esse plano e direcionamento de tratamento. E agora a cirurgia, gente, que eu sei que vocês estão querendo chegar nessa parte. A gente sempre coloca quando operar. Eu coloquei esse desenho aqui, que é para a gente lembrar quais são os critérios de cirurgia, tá? Então, primeiro é a localização da doença. Quando a doença tá no apêndice, que eu pintei de verdinho, no seco, ou na válvula ileocecal, que é essa que eu acabei de pintar de verdinho agora, ou no ureter, que eu vou pintar agora, a gente sempre indica cirurgia, tá? Porque doença nesses lugares a gente precisa descartar o risco de complicações mais graves. Então, sempre opera independente dos sintomas. Aqui eu coloquei uma fotinha de endometriose de apêndice. Não sei se vocês já chegaram a ver, eu sei que quem tem endometriose gosta de ver, né, essas fotos cirúrgicas, é por isso que eu coloquei. E aí, além dessas localizações, a gente pode operar aquelas mulheres que têm sintomas e não melhoraram com tratamento clínico, que tem doença no ovário maior que 4 centímetros, cistos de endometriose acima de 4 centímetros, ou que tem infertilidade associada, especialmente nos casos de falha de fertilização in vitro, ou aquelas mulheres que têm doença muito avançada, tá? Então, esses são os principais casos de indicação cirúrgica na infertilidade. E a cirurgia sempre tem que ser feita por técnica minimamente invasiva, ou seja, pequenas incisões. Isso garante a recuperação rápida e a qualidade técnica da cirurgia, seja por laparoscopia ou cirurgia robótica, que eu coloquei uma foto aí da esquerda de vocês, a laparoscopia, e a direita a cirurgia robótica. Ambas são com pequenas incisões, a gente insere uma câmera no umbigo que aumenta a imagem, amplifica a imagem, então permite ver os focos mínimos de endometriose, que mesmo pequenos causam sintomas. E claro, as pequenas incisões garantem a recuperação rápida. Então, hoje, as técnicas minimamente invasivas são o padrão ouro, tá, gente, para tratamento da doença. Não tolerem cirurgia aberta, nunca, tá? Isso não só não garante qualidade técnica, como pode piorar os sintomas e deixar a recuperação muito mais lenta. Bom, laparoscopia ou versus a cirurgia robótica, para a gente falar um pouquinho.
A gente ainda não tem estudos, gente, que para a ginecologia, que mostrem a superioridade da robótica no sentido de resultados cirúrgicos, ou seja, os estudos até hoje mostram que se eu fizer uma laparoscopia ou uma cirurgia robótica, aquela paciente vai ter, com boas equipes, claro, né, vai ter os mesmos resultados no sentido de controle de doença, tá? A grande questão é que a robótica, ambas são pequenas incisões, recuperação e qualidade padrão ouro, eu já falei isso para vocês. A grande questão é que a robótica, ela nos auxilia muito, especialmente em casos mais avançados ou com doenças específicas. Então, por exemplo, doença diafragmática, é um caso que a robótica auxilia muito, doença no assoalho pélvico, ali na região da cúpula vaginal mais baixa, o 3D do robô, a visualização em 3D e a angulação de pinças auxilia muito na destreza dos movimentos, na facilidade dos pontos, e claro, para cirurgias longas, imaginem que a equipe inteira fica sentada, né? Então garante uma recuperação da equipe também durante o procedimento, numa performance muito mais adequada e fina, né? Com uma finesse maior. Aqui eu coloquei, então, aqui é o console do cirurgião, eu fico manipulando aí os joysticks, que a gente chama, né? Que chama ainda wrist, é o nome chique. Ali embaixo tem meus pedais. Enquanto isso, a equipe fica com a paciente e com o robô do meu lado, tá, gente? Não é em outra sala, ainda não. A gente ainda não faz robótica de praxe em outros países, operando de um lugar e com a paciente em outro lugar. Mas do lado, mas a equipe fica manipulando ali os braços do robô quando precisa, trocando as pinças, enfim. E aí, para finalizar, fertilidade, né? A gente sempre aqui na OIA aborda a fertilidade de maneira preventiva. Então, toda mulher que tem endometriose, a gente precisa sim olhar a fertilidade com mais cuidado. Isso, claro, se ela não sabe se quer ser mãe ou se ela quiser engravidar em algum momento. Então, mais ou menos 1/3 das mulheres com endometriose podem ter infertilidade. Os estudos mostram de 30% a 50%, né? Então, é mais ou menos esse número. E aí, quando a gente está de frente a uma paciente com endometriose, a gente precisa orientá-la no sentido de prevenção. Então, por exemplo, aquela mulher que tem doença ovariana, ela é uma paciente ou uma mulher que tem mais risco de ter a fertilidade comprometida. A gente vai olhar com olhos mais carinhosos e de uma maneira muito mais individualizada, olhando esse aspecto, tá? E além de prevenir a infertilidade, para quem tem infertilidade, a gente, claro, vai ter uma outra abordagem. Então, isso é discutido, inclusive, em congressos mundiais, né? Quando operar, quando fazer a FIV, se for fazer os dois, fazer um antes ou outro depois, né? Então, é importante, na OIA, por exemplo, a gente tem, que trabalho com endometriose e faço a parte cirúrgica, e tem toda a equipe da parte de reprodução humana, então a gente consegue ter uma troca muito legal, e um cuidado legal com essas pacientes, um cuidado muito mais individualizado, porque a gente consegue ali discutir os casos, definir o melhor plano de tratamento, discutir com a paciente em conjunto, às vezes a gente faz consultas juntas, né, vai alguém da endometriose, alguém da parte de fertilidade, então acho que o cuidado é muito global nesse sentido. Que é o QR Code da nossa equipe de cuidados, a gente tem uma equipe incrível, que cuida de todo mundo, de vocês, da gente, enfim, é uma equipe muito, além de ser multidisciplinar, é uma equipe que preza pelo cuidado de todo mundo, então acho que isso faz muita diferença. Muito obrigada, vou sair daqui da minha tela para a gente fazer as perguntas. Obrigada, Gil, pela apresentação, ótimo, como sempre. Pessoal, boa noite. Eu vou auxiliar hoje aqui fazendo a mediação das perguntas. Quem tiver dúvidas e quiser fazer as perguntas anônimas, o link está no site. E vocês podem também levantar a mão para poder abrir o microfone e fazer as perguntas diretamente para a Ju. Vamos lá. A adenomiose pode dificultar a gravidez? Fiz a cirurgia para retirar alguns focos, mas como quero ter filhos, a adenomiose ficou. Perfeito. Eu não sei se tem alguém aí, qual é o nome? Alguém deixou o nome? Não. Então, não vou direcionar para nada. Em torno de 40% a 50% das pacientes com endometriose podem ter adenomiose.
Então, é um número significativo e expressivo. Sempre que a gente está de frente a uma paciente que tem endometriose e que tem sintomas, eventualmente a gente precisa investigar a adenomiose também. E o que, que é a adenomiose? Nada mais é do que a presença daquelas células endometriais ali, que eu mostrei para vocês em rosinha lá no início, na camada muscular. Os principais sintomas da adenomiose são sangramento e cólica só no período menstrual. Então, a principal diferença é que ela não dá sintoma intestinal, sintoma urinário, sintoma sistêmico, né, no corpo inteiro, não dá, tá? E quando a gente tem pacientes ou mulheres com as duas doenças, né, endometriose e adenomiose, e que estão enfrentando a infertilidade, a gente precisa sim considerar o fator da adenomiose dentro da equação da fertilidade. Então, a adenomiose não é a única causadora de dificuldade de engravidar, tá? A gente precisa sempre olhar os outros fatores. Que bom que você tirou os focos, né? Que já tá aí com um fator a menos, mas a gente precisa olhar a sua idade, a gente precisa olhar como tá a qualidade dos seus óvulos e a quantidade, a gente precisa olhar o lado de lá, o fator masculino, quando você tem um parceiro do sexo masculino, tudo isso precisa ser olhado, certo? E supondo que está tudo adequado, é só a adenomiose ali atrapalhando. Existem alguns protocolos, e aí entra uma das únicas utilizações, ao meu ver, adequadas do tal do análogo de GNRH, que vocês já devem ter ouvido falar, que um monte de gente faz para endometriose. Hoje a gente sabe que uma das principais indicações de usar análogo é em pacientes que querem tentar engravidar ou fazer algum procedimento de reprodução assistida que tem adenomiose, porque isso melhora muito o microambiente do útero, tá? Então, resposta para a pergunta, sim, a adenomiose pode atrapalhar, outros fatores precisam ser investigados, e 2, tem solução. Acho que vale a pena você conversar com quem está te acompanhando para entender as estratégias aí de ajuste da parte da adenomiose para engravidar. Ótimo, Ju, obrigada. Próxima pergunta. O uso de DIU de cobre pode levar a desenvolver endometriose? Ótima pergunta. Não, tá? Então, o que que acontece? Imagina que você não sente tanta cólica, sente ali uma cólica nota 5 no período menstrual e decidiu pelo DIU de cobre. Você insere o DIU de cobre no útero, e eu não sei se todo mundo sabe, mas quem passa comigo e na OIA, a gente sempre explica como que é o mecanismo de ação, né, do método que você está escolhendo. E o mecanismo de ação do DIU de cobre é liberar íons de cobre ali na camada endometrial e causar uma reação inflamatória. E a partir dessa reação inflamatória que ele faz contracepção. Imaginem isso numa mulher que já tem endometriose lá quietinha. Então, assim, o DIU, ele não está sendo o causador, mas ele está sendo um gatilho. Lembra que eu falei dos gatilhos ambientais? Ele é um gatilho para dor. Em quem não tem endometriose, o DIU já pode causar aumento de cólica e sangramento. Então, todas as mulheres precisam ser orientadas disso antes de inserirem o DIU de cobre. Ah, mas o DIU de cobre e prata. Também, gente, os estudos não mostram a diferença entre os dois, apesar da indústria vender que o DIU de prata ele tem menos sangramento, né, e menos dor, os estudos não mostraram. Então, a gente não pode necessariamente usar com esse direcionamento. Mas a resposta para sua dúvida é, não foi o DIU que causou, mas o DIU pode ser gatilho para os seus sintomas iniciarem, e aí vai precisar tirar o DIU, investigar a endometriose e pensar numa outra estratégia. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta. Você pode explicar novamente a estatística de dor na relação e endometriose? Fiquei assustada com o número. É chocante, né? Então, quando a gente fala que o sintoma de dor na relação é o mais específico, o que significa isso? Significa que se você tem dor na relação, a chance de você ter endometriose é altíssima. Qual é essa chance? É aquele número que eu falei, de cada 100 mulheres que têm dor na relação, 87 vão ter provavelmente algum foco de endometriose, tá? Então, é um dos sintomas mais específicos para a doença. Então, é algo que precisa ser investigado, né? É algo que a gente não pode negligenciar nas consultas. E, de novo, quantas vezes a gente já falou com os nossos ginecologistas sobre sexualidade de maneira aberta, sem medo,
trouxe esses questionamentos, ou mesmo nem no consultório do ginecologista, às vezes com as próprias amigas, né, no nosso círculo, no microambiente ali que a gente vive, a gente não consegue abordar esse assunto. Então, eu entendo que a endometriose, ela é uma doença que faz a gente acessar camadas da sociedade, culturais, que a gente não acessa, né? Estão lá, elas estão escondidas ali, para algum dia alguém falar sobre. Então, vamos pensar pelo lado positivo. A gente está trazendo muito mais luz para nossa sexualidade, nossa apropriação do corpo, nosso entendimento, as nossas escolhas. Eu acho que isso é muito positivo. Se eu não tiver conseguido te explicar, quem perguntou, me avisa, que eu explico de novo, tá? Boa. Vamos lá. Bom, essa aqui eu acho que você já respondeu, mas vamos lá. Doutora, cirurgia robótica é sempre superior a outras técnicas minimamente invasivas? Eu respondi, mas respondendo É, de novo, o primeiro, mas vou trazer a resposta de um pouquinho diferente, gente. De nada adianta ter ali uma Ferrari se a gente não sabe pilotar a Ferrari, tá? O que significa isso? A cirurgia robótica ela pode ser superior no sentido de trazer, de agregar qualidade técnica para os casos mais desafiadores, mesmo que os estudos não mostrem superioridade, né? Como eu disse para vocês, os estudos entregam resultados semelhantes da laparoscopia versus a cirurgia robótica até hoje, né? Talvez mude, mas até hoje é isso. Mas de nada adianta você ir lá optar por uma cirurgia robótica se a equipe não é preparada, né? E eu acho importante falar isso porque existem nichos de cirurgiões treinados hoje no Brasil e no mundo para fazerem cirurgia robótica. Eu sei disso, eu fui agora no Congresso de Cirurgia semana passada, tem estados que não chegou o robô ainda. Então, como que a gente vai falar de inclusão e de conseguir trazer o acesso às mulheres ao tratamento de qualidade, sem também colocar isso em xeque? Então, a resposta é: a cirurgia robótica pode ser, sim, uma boa opção, desde que seja feita por equipes capacitadas, que a gente tenha os instrumentais adequados e que seja, claro, um caso bem selecionado, no sentido de ser uma doença mais avançada ou de uma escolha pessoal da paciente, tá? Se você está num lugar que só tem cirurgião laparoscópico, se o cirurgião é bom ou se a cirurgia é boa, vai fundo, você vai ser bem operado, você vai ser bem cuidado. a gente tem uma pergunta aqui, eu não sei se é da mesma pessoa, mas eu acho que está bem conectada com isso que você acabou de falar, Ju. Não moro em São Paulo e não tenho condições de ir, mas meu caso é cirúrgico. O que devo observar na hora de escolher a equipe? Ah, é uma excelente pergunta essa. Eu acho que o primeiro ponto é que a equipe te escute, tá? A gente aqui na OIA, a gente aborda muito a decisão compartilhada com a paciente. Então, existe o direcionamento de acordo com a medicina, mas a paciente precisa também participar da decisão e participar do tratamento, né? Grande parte, eu sempre falo para os pacientes, depois que eu opero, minha parte está super bem feita, agora é com você, né? A paciente que vai precisar fazer ali a parte dela. Então, esse é o primeiro ponto, entender se a equipe que você escolheu para te cuidar é uma equipe que te escuta, né? Que te escuta no sentido da doença em si, também dos seus anseios, do seu contexto social, que você vá se sentir cuidada antes, durante e depois da cirurgia, né? Não é só durante o procedimento. Que opere por via minimamente invasiva, como eu falei para vocês, é o padrão ouro, cirurgia aberta nem pensar. E que também não tenha condutas fora da literatura, né? Então a gente sempre traz dados técnicos e dados com propriedade para vocês entenderem, por exemplo, que não se faz Zoladex em paciente com endometriose, não se faz, né? São indicações muito restritas, e eu tenho certeza que a gente está aqui no webinar, provavelmente alguma de vocês já fez ou já foi indicado, tá? Então, eu acho que seriam essas aí as minhas principais. Legal. Vamos para a próxima. FIV antes ou depois da cirurgia de endometriose? Sempre tem uma ordem específica? Essa daí vocês estão querendo me pegar, hein, gente? Essa é discussão de congresso internacional entre os especialistas em reprodução humana e os cirurgiões.
não tem uma ordem, tá? O que a gente tem muito bem estabelecido? Algumas coisas pelos guidelines mundiais. Aquela mulher que tem endometriose e infertilidade, que já fez 2 tentativas de FIV, ela tem indicação de operar antes da 3ª tentativa. Tá? Isso é a primeira coisa. Então, esse caso não tem nem discussão. Segundo caso, aquela mulher que tem doença ovariana, ou seja, endometrioma ovariano, a gente sempre precisa oferecer o congelamento de óvulos ou o congelamento de embriões antes da cirurgia. Por quê? Porque a gente sabe que, por mais delicado que o cirurgião ou a cirurgiã seja, e mais capacitado no sentido técnico, a manipulação, mesmo que bem discreta e delicada do ovário, pode comprometer a reserva ovariana. Isso os estudos já mostram. Imagina que o endometrioma, que é o cisto, está aqui, e os folículos, que são as casinhas dos óvulos, estão colados. Então, qualquer manipulação nessa região pode fazer você perder folículos e óvulos. Então, eu sempre, para essas mulheres que têm endometrioma, a gente sempre sugere o congelamento, não é obrigatório, ela pode escolher, né, o congelamento de óvulos ou de embriões, ou seja, a preservação de fertilidade. Esses são os 2 casos que a gente tem super bem estabelecido na literatura. Os outros é definição caso a caso. É sempre caso a caso, e uma decisão em conjunta com especialista em reprodução humana, equipe de endometriose / cirúrgica e com a paciente, tá? Porque envolve também diversos fatores, né, gente? Envolve o tempo, né? Às vezes aquela mulher não tem tanto tempo, ela tem já 40 anos, ela precisa congelar antes da cirurgia, por exemplo, né? Porque já tem uma reserva mais baixa. Envolve custo financeiro, envolve desejo ou não daquela mulher usar hormônios, porque a gente sabe que durante o estímulo tem um uso hormonal ali. Então, envolve agressividade da doença, a gente precisa considerar isso. Então, são vários fatores que precisam ser colocados na equação e criado ali um plano de tratamento individualizado para aquele caso específico. Perfeito, acho que você saiu super bem na colocação polêmica. Vamos lá. O que você acha da gestrinona? Gente, eu sempre que me pergunto o que eu acho, eu falo, eu não tenho que achar nada. Eu tenho que dar os dados para vocês, tá? O que a gente tem de dado na literatura? A gestrinona é um hormônio que foi desenvolvido há em torno de 40 a 60 anos para tratar endometriose. É um hormônio que surgiu para tratar endometriose. E naquela época, ele foi tirado do mercado, porque em doses muito altas ele dava muitos efeitos colaterais. Então, acne, queda de cabelo, alteração do perfil lipídico, tá? Ele voltou mais recentemente para a utilização não convencional, que é no tal do chip da beleza, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o hormônio para melhorar o metabolismo, no sentido de ganho de massa magra, melhorar a libido, tá? E qual é a aplicabilidade para a mulher com endometriose? Primeiro ponto, não é a primeira linha de tratamento, tá? Então, aquela mulher que nunca tentou um tratamento hormonal, a gente não vai usar nela, né? Porque a gente tem que tentar uma primeira linha. Se ela quiser, claro, utilizar hormônios, a gente vai usar a primeira linha de hormônios, que seria toda a gama de contraceptivos, vamos dizer assim, de tratamento hormonal. Seria a pílula, injetável, adesivo, essa linha. Por quê? Porque isso já foi muito amplamente testado nas mulheres com endometriose. Eu sei o potencial de melhora daquela mulher. Eu sei os potenciais efeitos colaterais bem descritos em literatura, tá? Se aquela mulher não se adaptou a essa primeira linha, a gente pode sugerir a gestrinona. Por quê? Porque a gente tem uma absorção um pouco diferente da gestrinona, a gente usa normalmente sublingual e intravaginal, diferente dos outros tratamentos hormonais convencionais. E sempre dizendo para aquela mulher que a gestrinona não é superior no sentido ao controle de sintomas. Eu estou trocando o hormônio porque ela não se adaptou àqueles, tá? E é uma tentativa para um uso restrito, ou seja, normalmente naquelas mulheres que eventualmente vão pensar em operar, ou estão fazendo algum tipo de transição de tratamento, ou que realmente não se adaptaram e estão com muitos sintomas, tá? E a gente precisa sempre monitorar os efeitos colaterais. Então, normalmente, a cada 6 a 8 meses, a gente faz exames de sangue, vê se aquela mulher está com acne ou não, vai seguindo aí essa mulher. Nunca em forma de implante, tá, gente? Eu sei que tá na moda, mas o implante, a gente não tem controle da quantidade de gestrinona
E se aquela mulher tiver efeito colateral, é quase impossível de tirar. Então, ela tem que esperar terminar o tempo do implante para conseguir zerar os efeitos, certo? Então, resumo da ópera. Não é a primeira linha de tratamento, pode ser utilizado com cautela e controle, individualizar no sentido de usar apenas se aquelas mulheres não se adaptaram aos tratamentos convencionais. Perfeito. Gente, temos mais 2 perguntas aqui, então se alguém ainda tiver alguma dúvida, o momento para deixar a pergunta lá é agora, tá bom? Vamos lá. Acho que é a pessoa do DIU de cobre de novo. Retirando o DIU de cobre, é possível reverter, entre aspas, a dor com diagnóstico de endo? Ela falou assim, ela tem o diagnóstico, tem o DIU, se ela tirar, ela vai parar de sentir dor? É possível, mas com algumas coisas precisam ser consideradas, tá? Primeiro, se você não tem outras causas para essa dor, então não é incomum pacientes com DIU, mesmo com Mirena, às vezes não é a de cobre, com Mirena, imagina que você põe um corpo estranho dentro do útero, né, um DIU. E aquela mulher que já tem uma dor, que já tem uma hipersensibilidade pélvica e uma inflamação, o corpo estranho aumenta a contratilidade uterina. E isso pode aumentar a contratura do assoalho pélvico, que é a musculatura que sustenta ali o útero, a bexiga e o intestino. E isso pode gerar dor, é o que a gente chama de síndrome miofascial. Então, se aquela mulher tem DIU de cobre e tem síndrome miofascial, apenas a retirada do DIU não vai melhorar. A gente vai precisar tratar a síndrome miofascial. Mais do que isso, se ela tem DIU de cobre, tira o DIU e não melhora, talvez faça sentido a gente pensar em outras alternativas de tratamento para reduzir o estrogênio circulante. Lembra que eu falei? Porque o DIU de cobre não está fazendo isso, né? E a partir do momento que foi gatilho para a doença está lá ativa. Então, eventualmente, pensar no tratamento hormonal para ajudar. Então, assim, pode ser que melhore. Essa estratégia só de retirar o DIU e observar pode ser uma estratégia, mas vai depender muito dos seus sintomas e do seu exame físico aí na consulta e da sua conversa com a sua ginecologista, né? A gente entender ali como é que tá o assoalho, se tem outros fatores de piora de dor. Ótimo, Diogo. Para a gente encerrar, então, a pergunta que todo mundo se faz, também que acho que vou chutar aqui que é impossível de responder, que é quanto custa, em média, uma cirurgia para endometriose? É uma excelente pergunta, gente. Na OI, a gente trabalha muito com transparência de tudo, inclusive de preços, né? Porque eu sei que isso impacta em tudo, na nossa organização de orçamento, no planejamento. É impossível a gente responder, porque vou explicar para vocês quais fatores que impactam no valor da cirurgia, tá? Número de membros na equipe, então, uma paciente que vai operar e que não tem doença intestinal não vai precisar de um cirurgião do aparelho digestivo junto. Então, isso pode, por exemplo, variar. Outra coisa, tempo cirúrgico. Tem cirurgia que dura 1 hora, tem cirurgia que dura 8, 9, 10. Isso vai impactar também no valor da cirurgia. Terceira coisa, riscos. Então, a precificação é muito. O valor da cirurgia tem muito a ver com o risco que aquela cirurgia tem. Né? Então, se você vai abordar o intestino, por exemplo, você vai ficar internada 4 dias, a equipe vai ficar à disposição todos os dias de internação, no pós-operatório, se tiver alguma intercorrência, diferente de uma cirurgia que você interna um dia, vai embora no dia seguinte e que provavelmente não vai ter nenhuma intercorrência. Então, são nuances na precificação. De maneira geral, a cirurgia para endometriose varia aí, e isso não é na OIA, tá? Isso é o mercado, tô falando valores de mercado, independente se vocês vão operar com a gente ou não, em torno de 20 a 70, 80 mil reais nas piores, tá? Isso valores particulares. E é bem importante também lembrar, isso a gente sempre explica em consulta, que pacientes que têm plano de saúde, normalmente os planos reembolsam alguma parte, ou às vezes 100%. Teve mulheres que reembolsaram 100% do valor da cirurgia. Então, isso também vai impactar na sua decisão de operar ou não, né? Então, acho que é bem importante ter todos esses fatores em mente para entender a precificação, independente de onde você vai operar. E, gente, estou dando valores de São Paulo, tá? Eu não sei como que é fora do estado, talvez tenha alguma mudança. Perfeito, Ju. E com essa a gente encerra
Obrigada pela apresentação, obrigada pela presença de todo mundo. Só reforçando os recados, gente, o nosso cupom do webinar de hoje é ENDOMAIO, ele é válido para consultas presenciais e consultas online na OIA, tá bom? E o webinar está sendo gravado, então vocês vão receber aí até o final da semana um e-mail com o material gravado e também um lembrete de um voucher para quem quiser utilizar para ter R$ 200 de desconto nas consultas, tá bom, gente? Obrigada e boa noite. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal, pela presença. Vocês vão receber também por e-mail a gravação do webinar. Estamos aí, seguimos juntas, até o próximo. Um beijão.